Olá, pessoal do Castelo de Histórias! Hoje viemos aqui contar uma história maravilhosa para vocês. Uma história que vai romper toda tradição. Eu estou falando da Princesa e da Costureira, de Janaína Leslão. Então, com vocês, uma boa viagem! Era uma vez, um reino distante daqui, uma princesinha que se chamava Cíntia. Ela vivia feliz junto com seus pais no reino Entre Rios, um reino muito bonito que tinham 2 rios que cercavam o reino. Lá eles eram muito felizes, afinal o rei era muito justo, sempre cobrava os impostos necessários para o seu povo, para suprir as necessidades do seu povo. Cíntia também tinha uma irmã que era sua confidente e melhor amiga, Selene, e as duas passavam horas sempre junto, brincando, conversando, numa perfeita paz e harmonia. Ao lado do reino Entre Rios, havia um reino conhecido como Entre Lagos, que eram 2 reinos, 2 espelhos d'água que passavam entre eles, onde o rei e a rainha também eram bem justos para aquele povo. Portanto, os 2 reis de Entre Rios e Entre Lagos viviam em perfeita harmonia e amizade. Eles defendiam a paz e também não gostavam de guerra. No reino Entre Lagos havia o príncipe, que era o Febo, que logo quando nasceu, seu destino já foi logo determinado, que se casaria com a princesa Cíntia de Entre Rios. Mas, e esse é o primeiro mas da história, o final, será que foi assim? Um dia, quando a princesa ainda estava bem pequenininha, sua querida fada madrinha decidiu aparecer para ela num sonho. E pensando assim, que tal quebrar essa tradição? Por que então essa princesinha não poderia se casar com alguém que amasse do fundo do seu coração? E não apenas alguém que vivesse com ela para trazer uma tradição. Então ela disse: essa princesinha crescerás e se casará com a pessoa que amar verdadeiramente. E ela vai descobrir isso quando essa pessoa lhe tocar as costas. E assim foi feito. Não é que os 3 continuavam a crescer juntos, brincando sempre no palácio, se divertindo, patinando, olhando as estrelas do céu, na maior alegria e na maior diversão. Como grandes amigos. Mas, e este é o segundo mas da história, os reis e as rainhas decidiram marcar a data do casamento. E ali os 2 sentiram então finalmente algo estranho. Começaram a ficar em silêncio, como se uma certa maldição caísse sobre eles. Até que chegou o verão e os ensaios começaram para o casamento. E todo mundo sabe que nesses ensaios de casamento há muita festa no ensaio, as coreografias, os rodopios,
acabou encostando nas costas de Cíntia. E nesse momento, Cíntia olhou para Febo e sorriu. E sentiu naquele momento uma alegria muito grande. Era um amor de amigo, um amor de amizade. E os dois continuaram dançando e rindo muito. E assim foram dançando, bailando, brincando, se divertindo. Até que no dia seguinte, uma certa costureira apareceu no vilarejo. Essa costureira era uma costureira que veio de outro lugar. Uma costureira muito diferente de todas, pois carregava consigo uma agulha mágica. Ela vivia somente com seu filho e ela era viúva e não tinha posses, só tinha essa agulha mágica sobre a qual costurava todos os tecidos do mundo. Ela havia ganho de um peregrino que havia passado por sua casa em outro vilarejo. Essa agulha costurava ouro, costurava prata, costurava bronze, costurava até pele, se fosse preciso. Logo, sua fama se espalhou por toda a região. Cíntia, logo quando soube que tinha uma costureira, quis então agendar para marcar para fazer o seu vestido de casamento. E lá então ela arrumou os seus cavalos e partiu em direção ao vilarejo. E quando chegou na casa da costureira, ela foi anunciada. E as duas então se olharam e perceberam como elas eram simples. Pareciam que se conheciam já de muito tempo. Aí tinha arrumado toda a casa, limpado tudo, arrumado o filho, até um suquinho de caju ela fez. E as duas juntas começaram a conversar horas sobre várias coisas, sobre seus sonhos, sobre suas vontades, sobre seus quereres, desejos, amizades, sobre sua história de vida, que até Cíntia esqueceu o que era para fazer ali. Aí no momento, é claro, ela lembrou e subiu num banquinho para medir com a fita métrica simplesmente as suas medidas. E lá ela pegou a fita métrica e passou por Cíntia. E nesse momento, quando encostou nas costas de Cíntia sem querer, algo aconteceu. Era como o encanto tivesse acontecido entre elas. Um redemoinho começou a se formar e as duas começaram a girar, e as flores começaram a flutuar pelo espaço e de mão dada elas começaram a rir como se algo maravilhoso tivesse acontecido, como se as duas se amassem há muito tempo. E assim elas se olharam felizes. E nesse momento então, elas sabiam que algo havia mudado. Selene apareceu mais que depressa na casa de estar e disse que a hora já estava para voltar. E as duas então retornaram
para o palácio. Mas Cíntia sempre olhando para trás, para poder continuar vendo a costureira. E a costureira olhando Cíntia partir, e sentiu no seu coração uma vibração muito forte, e era a vibração do amor. O tempo passou e Cíntia, logo quando chegou em casa, falou para sua irmã dentro do quarto que havia sentido algo diferente pela costureira. E as duas, em silêncio, trancadas, foram revelando segredos. E Cíntia disse que pela primeira vez da vida havia sentido aquela sensação tão forte. E Selene, ouvindo sua irmã, ela declarou que via no rosto da sua irmã os olhos brilharem, mas ao mesmo tempo Cíntia ficou preocupada com o destino daqueles reinos que aguardavam aquele casamento. Será que eles aceitariam o fato de agora ela amar uma mulher? Será que aceitariam que Cíntia rompesse uma tradição em não se casar com um homem? Será que agora ela seria aceita por todos ou teria que se esconder em outro reino para ser feliz? Selene avisou para a irmã não se preocupar, porque ela também amava Febo desde pequena e que sentia que Febo amava ela também, que esse amor era correspondido, mas que ele só estava seguindo um destino. Então as duas ficaram felizes, porque os 4 jovens estavam em paz e poderiam lutar pela sua felicidade. O tempo passou e quando chegou o outono, tudo mudou, porque simplesmente estava próximo a data de casamento. E foi quando Cíntia decidiu falar para o seu pai, o rei, e para sua mãe, a rainha. Convocou todos na sala de jantar, junto com Selene. E lá eles trancaram as portas. E todos os empregados saíram. E acharam estranho, porque não era comum deles terem segredos naquele castelo. E de repente ouviu-se a porta se abrir. E logo que se abriu a porta, o rei declarou: guardas, prendam a princesa na torre do palácio. E nesse momento, Cíntia foi agarrada pelos guardas e foi agarrada para ser levada para a torre do palácio. A rainha, muito triste com a situação, entrou no meio, na frente da princesa, que no meio da confusão foi atingida por uma flecha bem no coração. E Cíntia foi levada pelos guardas para a torre e a rainha foi caindo aos poucos com a ferida no peito aberta. O rei, inconformado com aquela situação, não podia imaginar que isso iria acontecer. Então Selene pegou o seu cavalo e saiu correndo em direção ao vilarejo para contar a Está o que havia ocorrido no castelo. Sua irmã presa no alto da torre e sua mãe ferida no peito. Está em sua casa, ao saber da notícia, ficou com o coração partido e tão triste que ficou, se refugiou com seu filho. Selene continuou correndo em direção ao palácio de Febo para contar para ele o que havia acontecido. E logo que chegou lá,
ela foi reconhecida pelos guardas que a deixaram entrar e teve uma palavra com Febo no jardim do palácio, longe de todos. E ela disse que a sua irmã estava presa no alto do palácio da torre e a sua mãe estava com uma ferida aberta e que ele deveria levar em consideração a amizade que os três sentiam um pelo outro e que perdoasse sua irmã Cíntia do que havia acontecido. Febo, que era um garoto muito justo, ele disse para Selene ficar tranquila, pois ele, na verdade, amava era Selene do fundo do seu coração. E ela ficou feliz, porque esse amor era correspondido. Os dois se abraçaram e Febo foi esconder Selene na floresta para que ele fosse ficar com ela em segurança. E assim os dois partiram. Só que a rainha continuava triste e ferida lá no palácio. O rei pediu para vir médicos de todos os lugares para curar a sua rainha, mas tudo era em vão. Então ele não teve escolha. Teve que falar com o rei e com a rainha, mãe e pai de Febo, sobre a união dos dois. Que ele teria que dar a mão de Cíntia em casamento para aquele príncipe que curasse a sua esposa. E assim foi feito. No dia seguinte, uma fila de príncipes surgiu no castelo, com feiticeiros, feiticeiras, magos, alquimistas, cientistas, para curar a rainha. Mas tudo era em vão. Nada era possível curá-la. Até estar sempre entravam na fila para tentar ter uma audiência com o rei. E nessa situação toda, Fada Madrinha decidiu então aparecer para Febo numa noite que ele estava dormindo. E apareceu no sonho e disse para ele que ele deveria ajudar Cíntia a sair daquela situação, revelar para ela que todos os dias estava buscando uma audiência com o rei. E assim foi feito. E ali, simplesmente, todos os dias tentava falar com o rei para curar a rainha, mas toda vez que chegava perto dela, a vez dela curar a rainha, ela era lançada na lama. E toda vez lançada na lama. E toda vez lançada na lama. E a cidade inteira testemunhava isso, enquanto a princesa Cíntia permanecia lá, no alto da torre, olhando pela fresta do buraco que havia na parede, para a lua que surgia no céu, na noite estrelada. E naqueles momentos, ela lembrava do seu tempo, de sua mãe, cantando belas canções. Ó lua branca de fulgores e de encanto, se é verdade que é o amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ó, vem matar essa paixão que anda comigo.
Oh, por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito, ó, vem arranca. Dá-me o luar, a tua compaixão. Ó, vem por Deus iluminar meu coração. Enquanto Cíntia cantava para a lua, Está observava as estrelas do céu e as duas juntas observavam juntas o céu que as unia. E assim o tempo foi passando, a rainha ferida, Febo, apareceu no castelo, na torre, para poder avisar Cíntia do que estava acontecendo e para que ela ficasse tranquila. E lá ele chegou. De madrugada, os guardas deixaram ele entrar e ele foi falar com Cíntia na torre do palácio, disfarçado de guarda, levando uma bandeja de comida. E falou para ela que a sua irmã estava segura na floresta, que sua mãe continuava ferida e que todos os dias chegava com sua agulha mágica para falar com o rei, mas toda vez ela era lançada na lama. Cíntia, percebendo, ficou mais feliz e esperançosa com aquilo, que até aquela noite comeu todo o jantar. E Febo disse para ela ficar tranquila, pois ele a perdoaria, pois amava sua irmã e que eles seriam felizes, ele tinha certeza disso. Então, disfarçadamente, ele fugiu do palácio, escondido, e Cíntia decidiu chamar seu pai. E logo que chamou seu pai, numa conferência entre eles, falou para o rei dar uma chance a Está, para que, quem sabe, ela pudesse ajudar a sua mãe, já que todos os procedimentos tinham sido feitos e todos tinham sido feitos em vão. O rei acatou, então, o pedido da princesa. E lá Está foi recebida no palácio com sua agulha mágica, que logo que pegou, teve nos aposentos reais e começou lentamente a costurar a pele da rainha. E conforme costurava a pele da rainha, a pele dela ia se fechando e automaticamente ia cicatrizando aquela ferida, até que finalmente a rainha estava totalmente curada, livre, e todos do reinado ficaram em festa. As flores começaram a se erguer, o sol começou a sair, as flores das árvores começaram a se mexer. E assim, eles todos felizes com a cura da rainha, o rei mandou chamar Está para dar para ela o quê? Um pote de ouro, um outro castelo. Mas ela disse que não queria isso, que ela queria, no fundo, aquilo que o rei prometeu para os outros príncipes. Ela queria a mão de Cíntia em casamento. E logo que ela disse isso, o rei ordenou que ela fosse lançada na lama. E nesse momento, a cidade, vendo aquela grande injustiça que tinham feito com o Está, que curado a rainha havia feito,
pegou todas suas tochas de um lado e de outro e seguiram partindo para o castelo, pedindo justiça. Até que todos entraram dentro do castelo. O rei viu todo o seu povo lá e, sem saber o que fazer, percebeu que estava agindo de forma errada, pois a população queria que o rei fosse justo como ele sempre foi, e que agora ele estava sendo um tirano, porque ele não estava cumprindo a sua palavra, só porque ele não aceitava a diferença do amor? Como assim? Então o rei percebeu que ele estava sendo errado. Ele tirou pela primeira vez da frente de todos sua coroa, colocou no peito e pediu desculpas a todos, porque ele estava agindo de uma forma errada e que ele não podia ser desse jeito. Então, ele ordenou que liberassem a Cíntia do alto da torre do palácio. E os guardas a libertaram. E ela, quando desceu, ficou feliz e chorou de alegria ao ver a sua mãe em pé e curada. E as duas se abraçaram tão forte naquela união que nunca mais iriam se separar. E nesse momento, o rei pediu para que entrasse estar, e assim ele autorizou que as duas finalmente pudessem ficar juntas e abençoou aquela união, aquele casamento. Febo e Selene também ficaram juntos e também consagraram aquela união e deram uma bênção para eles também. E os 4 jovens finalmente poderiam ficar juntos. Cíntia está como essa chuva no céu que cai agora. Prepararam de mudar as estações e decidiram pegar o seu barco depois do casamento e partir juntas, felizes, na sua lua de mel, viajando por vários lugares do mundo. E quem sabe encontrar em todos eles a grande felicidade e a grande alegria que tem além do arco-íris. E assim essa história, ela é como outra. Entrou por uma porta e saiu por outra. A rainha, meu senhor, que lhes conte outra.